Conexões que constrói liderança. Retornando nossas gravações no PodX, aqui nos estúdios da X-Control, X-Control, com meu produtor, colega, amigo Cleiton Zanella, trazendo personalidades da nossa política matogrossense. Hoje, uma grata satisfação estar recebendo meu amigo, vereador reeleito por Brasnorte, da nossa querida região noroeste. Muitas pautas teremos aqui para debater, questão indígena, regularização fundiária, esse imbróglio que está as eleições do ano passado ainda acontecendo na questão judicial em Brasnorte e todas as demais problemáticas que o Estado tem e o município de Brasnorte também. Então, com vocês aqui hoje, o nosso vereador Norberto Júnior, meu grande amigo, muito obrigado por estar aqui, ter recebido o nosso convite. Com certeza, Carlos, eu que agradeço aí, muita satisfação poder estar com você mais uma vez num podcast, onde a gente pode estar aí mostrando o nosso potencial de Brasnorte, mostrando o nosso trabalho e, claro, levando um pouquinho aí da nossa história, da nossa trajetória política, que, claro, você aí fez parte dela desde o início, desde 2018, quando abraçamos aí a direita Mato Grosso, onde começamos um trabalho, sim, político e de direita no nosso estado. Norberto, você apareceu politicamente, inclusive te conheci trazendo uma questão indígena, né? Conhecedor da região, você trabalhou lá como dentista no Zenauê e no Inauê, mas o que despontou você para a política estadual foi a questão da PL 490, que virou uma realidade. Já foi votada, já virou lei, o presidente da República tentou votar, mas o Congresso derrubou. E como que está hoje essa situação? O que de fato mudou para questões indígenas, principalmente no nosso estado e lá em Brasnorte, que tem questões de ampliação de terras indígenas? Bom, Carlos, para quem acompanhou a questão, os últimos acontecimentos, né, do marco temporal em si no ano 2023, mas para te responder, falar sobre esse tema, eu queria voltar um pouquinho lá atrás e dizer que o imbróglio das questões indígenas do marco temporal ele vem de muitos anos no estado do Mato Grosso, em todo o Brasil, mas principalmente na região noroeste, onde eu posso falar com mais conhecimento. Nós temos problema em Tangará, Campo Novo, Juína, Brasnorte, Colniza, Apiacás, entendeu? Então o que acontece? Para você ter uma ideia, o PL 490 foi um projeto de lei escrito então pelo deputado já falecido Homero Pereira. Escreveu esse projeto de lei, que é o PL 490, justamente para trazer como lei o marco temporal. Mas vamos lá. Se a nossa política congressista fosse uma política, vamos dizer assim, mais séria e unida realmente em prol do Brasil, nós não precisaríamos de um projeto de lei, porque o marco temporal está reconhecido na Constituição de 88, onde trata que áreas indígenas são somente aquelas demarcadas, homologadas e tradicionalmente ocupadas até o 5 de outubro de 88, certo? Então vamos lá. Como isso não foi respeitado naquele prazo constituinte de 5 anos até 1993, essas ONGs indigenistas, né, criados aí pela CNBB, por várias outras estruturas, iniciaram com revisões de áreas já demarcadas e homologadas em todo o Brasil, certo? Então vamos falar agora de Brasnorte, que é o meu município. Nós temos lá 3 etnias, 3 TIs, vamos dizer assim, 3 terras indígenas, né, que é a Manoque, com 45 mil hectares demarcado e homologado antes do 5 de outubro de 88, a etnia Miqui, a TI Miqui, né, com 47 mil hectares, e a TI Eriquibatsa, que são mais 76 mil hectares, se eu não me engano. Mas dessas 3, 2 entraram com processo de revisão para ampliação da reserva já demarcada e homologada. Um processo em 2002 e outro processo em 2007, justamente o ano que coincidiu aí a criação do PL 490. Então vamos lá. E as nossas leis são falhas. Houve sim uma omissão muito grande dos políticos da época, tanto municipal quanto federal e estadual, onde simplesmente vence um estudo, querem uma revisão, uma demarcação, uma criação de uma área, cancelam-se em si os licenciamentos dos produtores. Não tiram em si os produtores de suas áreas. Né? O produtor continua pagando seu ITR, continua respondendo por um crime ambiental, por um incêndio, mas não tem o direito de produzir, de criar, de limpar um pasto, de colocar uma soja, ou seja, um desmate ou até um projeto de manejo sustentável. Fica com a terra embargada. Fica com a terra embargada. Então vamos lá. Nós trabalhamos... E o interessante, Norberto, é que ela fica totalmente embargada, né? Totalmente embargada. Até o direito a crédito, ele é perdido. E, inclusive, se você tinha um crédito antes disso, caso você atrase, você vai renegociar, o banco executa a sua dívida. Então, vamos lá.
Nesse ativismo todo, como nós vimos sofrendo em Brasnorte nessas duas questões, em 2018 nós discutamos muito, né, na eleição do presidente Bolsonaro, onde ele citou muitas questões indígenas e trazer realmente essa paz e essa segurança jurídica, certo? Quando nós fomos tomar conhecimento desse PL 490 em si, já no ano de 2020, nós fomos para cima. Mas o que eu falo mais, onde eu até cheguei ao Carlos Hayashida, que na época, então, chefe de gabinete do saudoso deputado estadual Silvio Fávaro, justamente foi por causa de uma instrução normativa, que até então o governo Bolsonaro tratava da questão de um decreto. Até nós tivemos uma audiência pública aqui em agosto de 2019, aqui na Assembleia do Estado, até então com o primeiro presidente da FUNAI no governo Bolsonaro, que era o Flankenberg, tratava-se então desse decreto. Após a troca da presidência nacional da FUNAI, que entrou então sim o presidente Marcelo Xavier, que foi um grande presidente da FUNAI, que trabalhou em 5... Delegado da Polícia Federal do Mato Grosso, inclusive, Exatamente. Barra do Garça. Ele trabalhou muito para essa questão de autossustentabilidade dos povos indígenas, mas também acabar com esse conflito de área. Tivemos vários congressos aqui no estado do Mato Grosso, com o governador Mauro Mendes, com a presença do presidente Bolsonaro. Mas vamos sim no foco. O governo federal, em 2020, criou a Instrução Normativa 09. Nós já até falamos isso em outro podcast. O que acontece? A Instrução Normativa, ela deu o direito de retirar todas as áreas que estavam sob estudo do SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária. Retirou do SIGEF, devolveu o licenciamento, mas em si não parou os estudos em revisão. Porque daí cada área tem que trabalhar no seu processo em si administrativo, político, vamos dizer assim, mas também muitas áreas já estavam com ações jurídicas nessas questões de ampliação. Então essa instrução normativa trouxe uma paz imediata ali, mas o Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso judicializou e anulou essa instrução normativa. Aí onde eu cheguei até o gabinete do Silvio Fávaro com aquelas intenções do quê? De um projeto de lei que o Estado do Mato Grosso, até então, sendo omisso nessa questão do licenciamento, por quê? A partir do momento que eu adquiro uma área, seja assentada pelo Estado, pelo Intermate, ou comprada de colonizadoras que foi dado o direito pelo Estado, eu vou onde? Na SEMA do Estado do Mato Grosso para adquirir o meu CAR, o meu licenciamento, a minha PF, certo? E o Estado não estava fazendo nada até então para defender esse licenciamento desse produtor. Através do gabinete do deputado, nós conseguimos emplacar alguns artigos de um projeto de lei que estava se tramitando, aonde teve êxito numa primeira votação, para a segunda votação tivemos um ativismo aí da Rede Globo, que nós sabemos de que lado que ela trabalha, junto com a carta daquele bispo da época, pedindo para que não aprovasse, aonde os artigos foram criados um substitutivo, retirando do projeto de lei. Em si, nós continuamos aí com os licenciamentos cancelados. Mas através disso, Carlos, né, na época, até então com a assessoria do deputado Nelson Barbudo da época, que estava no Congresso, a assessoria dele era a assessoria, então, do deputado federal Mero Pereira, lá atrás, que tinha criado o PL 490. Então, nesse ativismo, conseguimos chegar até na CCJ da Câmara Federal, onde o projeto foi pautado na primeira comissão em 2020. Infelizmente, por questões políticas, ficou debaixo do braço do presidente Arthur Lira, onde só conseguimos, então, a nova bancada a partir de 2023, com requerimento de urgência do Zé Trovão. Tivemos aí uma audiência pública muito grande do atual deputado hoje federal, Coronel Assis, que tem um marco muito participativo nessa questão do marco temporal no estado de Mato Grosso. E a partir dali, com a aprovação do requerimento, foi pautado, foi votado. Esse mesmo processo foi feito no Senado. O presidente Lula vetou o projeto, mas o Congresso derrubou esse veto. Então, agora, para chegar no final da sua pergunta, hoje, então, efetivado, hoje é lei. Efetivado, ele é a lei, que é a Lei 14.701, aprovado aí, se eu não me engano, nos meados ali do ano de 2023. Mas vamos lá. Tratando-se de um governo de esquerda, que prefere tratar assistencialismo aos povos indígenas do que dar sua autossustentabilidade, prefere tirar a terra do produtor, diminuir o agronegócio e aumentar-se reservas, essa lei não está sendo cumprida. Porque vamos lá, a partir do momento que você tem uma lei aprovada, administrativamente a FUNAI já teria que tirar do sistema todos os processos de estudo. Se a área indígena é demarcada, é homologada antes do 5 de outubro, tradicionalmente ocupada antes do 5 de outubro de 88, automaticamente o estudo em si ele é inconstitucional, correto? Então, vamos lá. Lei aprovada. O estado do Mato Grosso ainda sofre 22 problemas de ampliação de reservas indígenas em todo o nosso estado. Brasnorte ainda tem um. Dos dois que eu citei, nós conseguimos um êxito, uma decisão com o ministro Anderson Torres no final do mandato do governo Bolsonaro. Depois tivemos um travamento com a SEMA do estado do Mato Grosso, onde a SEMA deu um parecer contrário à decisão do ministro, mas nós conseguimos um pedido de reconsideração através da FAMATO, através da nossa associação e o meu trabalho junto com a associação, onde a reconsideração... Apruebe. Esse pedido de reconsideração foi aprovado pela PGE,
aqui eu falo em nome do Dr. Francisco, né? Onde ele entendeu a situação, acharam que nós estávamos dentro de uma reserva e não, nós estávamos fora de um trabalho de estudo, que tínhamos uma decisão do ministro que caiu por terra todo o processo até administrativo dentro da FUNAI. E só para esclarecer, Alberto, até para você deixar claro para quem está nos assistindo, nós estamos tratando aqui de áreas que são devidamente matriculadas com propriedade definitiva. Totalmente dentro da legalidade, né? Para o pessoal não achar que você está tratando de pessoal que está invadindo áreas indígenas e tudo. Não. Até porque a nossa defesa, Carlos, nós somos em Brasília realmente municiado de documento. Quando nós vamos trabalhar e defender produtores legítimos das suas áreas, por exemplo, vou citar o caso da minha família, que chegou dentro do município de Brás Norte em 1981, comprou uma propriedade com escritura com matrícula, certo? Nós temos produtores que estavam nessa situação com escrituras da década de 60. Você entendeu? Até mesmo antes da própria demarcação e da homologação da reserva em si constituída, entendeu? Os próprios indígenas vivem num bom senso com os produtores que trabalham nessas propriedades hoje. Frequentam as propriedades e nunca vi um índio brigar por terra na nossa região. Você entendeu? Mas assim, Carlos, hoje o atual cenário da questão marco-temporal, administrativamente, nós vemos o quê? Um STF tentando fazer o trabalho de um parlamento, certo? E tentando tornar inconstitucional um projeto de lei aprovado e sancionado por um Congresso. Então vamos lá. Um STF quer decidir de quem é a terra. E o produtor que tem um documento há 40, 50 anos, muitas vezes não tem nenhum direito à defesa. Então vamos lá. Existem várias tratativas e narrativas lá dentro do STF que Gilmar Mendes tratar de indenizações e tarará, e tarará, e tarará. Beleza. Vamos tratar. Agora, vai tratar de uma indenização no valor venal da área? Por exemplo, tem áreas em Brás Norte, uma única propriedade que é avaliada em 2 bilhões de reais. Entendeu? Então, assim, vai pagar o valor venal da área? Beleza, então que seja imediato. Ó, vai homologar, vai demarcar, tá aqui o seu dinheiro, tá aqui a terra dos índios. Beleza, tranquilo. Agora, tirar o direito do cara produzir por 20, 30 anos, dentro daquilo que é dele, construído com documento, com licenciamento entregue pelo Estado do Mato Grosso, isso aí é um atraso, é um problema econômico e social muito grande dentro do nosso Brasil e do Estado do Mato Grosso. Só para esclarecer para o pessoal, Norberto, você já fala com uma propriedade que às vezes o pessoal que não entende pode não entender a realidade dos fatos. Mas o que o Norberto está falando aqui é o seguinte: basta que a FUNAI, que é o órgão responsável, abra um estudo de ampliação de uma terra indígena que não é homologada ainda, que já surte os efeitos daquela área embargada, a área que tem a matrícula, que tem a definição e que tem produtores na área. Então, assim, abriu o processo, já o CIGEF é embargado, o produtor não pode mais produzir, é isso? Exatamente, até o georreferenciamento da área é cancelado. E quando liberou, no caso nosso, que conseguimos a liberação de 146 mil hectares de área de produtores, tivemos que até fazer nova certificação de georreferenciamento. Então já causou-se um prejuízo muito grande nesse tempo, certo? Pessoas ficaram doentes, pessoas morreram de depressão, pessoas abriram mão, venderam áreas baratas para sair fora de lá e hoje, você entendeu? As áreas estão lá liberadas. Mas, como eu citei que ainda tem 22 casos no estado de Mato Grosso, que administrativamente o governo federal e a FUNAI não reconhecem por esse ativismo do STF, qual que é a minha preocupação hoje, Carlos, envolvendo essa questão ainda, que eu venho trabalhando? Quando eu citei que lá atrás, em 2020, nós trabalhamos com um projeto de lei na Assembleia, que foi criado um substitutivo, retirado os artigos, que era para liberar somente o licenciamento, por quê? Se o estudo ainda ficar vigente mais 20 anos, pelo menos o produtor tem direito de continuar trabalhando dentro da propriedade, produzindo alimentos, gerando emprego, gerando renda e arrecadação para o município em si. Porque se é estudo, pode o próprio estudo falar depois que ali não é terra tradicionalmente ocupada. Exatamente. Então, com toda essa situação, até participei desse seminário que teve agora promovido pela MM e pela ProSoja. Nesse seminário apresentei uma proposta que já está tramitando com o deputado Gilberto Catani na Assembleia, que é o PL 40. Esse PL 40 nós usamos aquele embasamento, aquela experiência de 2020 com o marco temporal aprovado hoje, para que o Estado seja um terceiro interessado nessa situação e o legítimo autor das licenças. Então o Estado tem que aprovar esse projeto, está tramitando na Assembleia, você que é produtor, que tem o seu deputado, cobre esse projeto, pesquise lá no site da Assembleia Legislativa. Essa aqui é a sua. O PL 40. Né? Ontem tive na FAMATO, já tive com a ProSoja, passei a minuta desse projeto. Para quê?
realmente veja. E de repente esse projeto, Carlos, ele precisa de uma ampliação, precisa de coisa maior para que fique melhor ainda, para dar essa garantia do licenciamento nesses 22 problemas do estado de Mato Grosso. Eu lembro que na época, quando nós estávamos tratando em si do PLC 17, eu lembro que vários estados entraram em contato com o gabinete de vocês já pedindo minuta do projeto. Você entendeu? Porque se nós formos esperar até o STF decidir, sabemos que temos aí a ProSoja, a FAMATO, a MM, as entidades lutando por essas pessoas, por esses casos, mas nós não podemos esperar até que isso se resolva. O produtor precisa de crédito, o produtor precisa plantar, produzir, gerar emprego, gerar renda para o município. Então pesquisem aí o PL 40 com o deputado Gilberto Catani, que está tramitando na Assembleia do Estado, né? Já passou em algumas comissões, e ele precisa ser aprovado, sancionado pelo governador, para dar o direito desse licenciamento, mesmo nas áreas, como você citou aí, que está somente em estudo. A gente já sabe desse conhecimento, dessa luta que você tem nas questões indígenas, mas também não é só aí, né, Norberto? Principalmente, eu queria que você passasse para a gente o que perderia, não vou nem falar Mato Grosso, mas o que perderia Brasnorte em questão de desenvolvimento econômico na cidade se realmente concretizasse essas ampliações de terra. Vamos lá. Hoje o Brasnorte tem 10,1% do território de área demarcada e homologada. Se fosse ampliar tudo que estava projetado, nós iríamos para quase 36%. Então, praticamente 350 mil hectares de áreas sairiam da produtividade para virar reserva indígena. É um déficit aí de quase 25% da arrecadação do município. Então, em torno aí de 3 milhões de reais hoje, que o município deixaria de arrecadar mensal. Fora aí mais de 500 empregos diretos dentro dessas propriedades, fora um giro no comércio local que essas pessoas gastam, porque Brasnorte é um polo agro, não é um polo industrial. Então hoje, se precisar 500 pessoas ficar sem emprego e ter que arrumar emprego, Brasnorte vão ter que ir embora. Então automaticamente nós perderíamos aí quase 500 famílias dentro do município de Brasnorte. E essa questão, são 22 situações similares dessa no estado todo. O estado de Mato Grosso, contando com o de Brasnorte. Brasnorte mais 21 problemas igual a esse. Nós temos no Xingu, nós temos em Apiacás, nós temos em Colniza, né, vários problemas nesse mesmo sentido aí. E a regularização fundiária? A gente sabe sua atuação forte, principalmente na questão junto ao INCRA, dos assentamentos rurais, né? Brasnorte também tem grandes assentamentos, Tibagi, que é o mais conhecido de todos, mas como que está sendo a atuação do vereador Norberto Júnior sobre essas questões da regularização fundiária? Carlos, eu falo assim, a questão do Tibagi hoje, que começou a titulação, né, que é o assentamento criado em 86, é o segundo maior assentamento da América Latina. Diretamente a titulação, posso falar para você que tem uma participação muito pequena, vamos dizer assim, mas eu sou parceiro do assentamento em várias outras ações. Como se diz, a gente é companheiro. Por exemplo, hoje estamos trabalhando muito aqui na capital Cuiabá nessa questão desses CAR digital. Se você analisar hoje o assentamento, existem algumas prerrogativas que não se enquadrariam no CAR digital e nós já estamos trabalhando junto com a FAMATO e as entidades. Mas o assentamento de Tibagi hoje já tem praticamente quase 200 títulos entregues, né? Foi um trabalho muito forte da associação, a empresa que fez o georreferenciamento fez um trabalho com muito êxito nisso aí. Mas temos também o assentamento PA Juruena 1, que é o assentamento São Bento. O assentamento São Bento, que foi criado em 1998, até na época, no terceiro mandato, terceira gestão do município de Brasnorte. Meu pai ainda era secretário de administração do atual prefeito. Tem uma foto lá dentro do assentamento, quando eu tinha praticamente 14 anos de idade, eu estava lá acompanhando, nem sabia o que era aquilo, né? Hoje a gente vai. Na minha formação profissional, foi um dos primeiros locais que eu atendi como dentista, depois dentro desse assentamento já em 2011. Mas o assentamento em si nunca tinha dado aquele passo, que é para titulação. Que o primeiro passo, fazer o georreferenciamento. Termo de cooperação da associação com o INCRA, contratar a empresa, georreferenciamento, certificação do GEL e aí sim o passo da titulação. Mas aí eu falo mais para você. Quando nós trabalhamos lá atrás, conseguimos uma empresa que fez um acordo com a associação. Não, eu faço o GEL, recebo somente pós-certificação. Tivemos um trabalho bacana na época. O deputado Nelson Barbudo deu uma ajuda muito grande. Como se diz, nós estávamos com um governo de direita, tínhamos pessoas de direita dentro do INCRA. Hoje, praticamente, eu não tenho esse acesso que eu tinha lá atrás. Então, são outras equipes, não estou aqui julgando e condenando ninguém, não. Mas, infelizmente, a política é dessa forma. Até porque, Norberto, é uma política de Estado diferente, né? Isso até que eu queria que você enaltecesse, que você pegou essa transição. Exatamente. Anos de governo de esquerda, do governo Lula-Dilma, que falavam-se tanto da questão dos assentamentos rurais, mas não se emitia
os títulos, né? Exatamente. Aí, 4 anos de governo Bolsonaro teve os avanços. E aí eu ia perguntar exatamente para você, depois desses avanços do governo Bolsonaro, como que está hoje a situação no INCRA, no estado do Mato Grosso? Parada? Olha, Brasnorte eu não posso falar que está parada porque está entregando título, né? O assentamento de Tibagi, acabei de falar, quase 200 títulos. E o assentamento de São Bento, que foi feita essa certificação, tivemos um problema por causa da questão indígena, por quê? O assentamento faz divisa com propriedades que estavam dentro da ampliação. Quando foi certificar o GEL, deu problema porque não certificava o GEL do assentamento, porque entrava ampliação indígena, certo? Aí teve uma força de várias pessoas da cidade, ex-prefeito, alguns políticos que ajudaram nessa situação, certo? Mas aqui eu trago um mérito muito grande para a associação na época, que se municiou do documento que correu atrás. Eu falo que eu dei o auxílio que pude, né, que cabia, para a gente conseguir fazer essa certificação. Conseguimos derrubar a questão para certificar o perímetro, depois certificou as parcelas. E nessa remessa agora, que o INCRA esteve lá no dia 7 de setembro, dia 5 de setembro, perdão, já entregou 70 títulos nesse assentamento também. Então, vamos dar de César o que é de César. Nesse atual cenário que o INCRA tem feito no município de Brasnorte, tem concluído, está entregando o título. Inclusive o PA Tibagi tem uma lista nova já para sair mais títulos e o PA Juruena também. Então isso eu comemoro junto com eles, é um mérito deles, da Associação dos Produtores. Aqui em Infantizo, na época, o presidente era o Rogério, hoje o atual presidente Elias está fazendo um belíssimo trabalho lá pelo assentamento. E a gente está ali de escora, porque não precisar, a gente vai correr atrás. Mas dentro dos assentamentos, Carlos, como eu te falei, eu tenho uma atuação muito boa, sempre participando dessas reuniões, sempre junto com a associação aqui, trazendo desde uma análise de terra para conseguir um calcário pelo Mampaer. A gente tem uma participação muito grande, conseguimos colocar equipamentos odontológicos, que é a minha atuação dentro desses assentamentos hoje, para que o dentista atenda a população lá dentro, as crianças das escolas que estão dentro do assentamento. Tem acompanhado muitos presidentes da associação que vem, a gente, com o governo, com o CEAF, com os deputados, conseguir maquinário. Hoje, por exemplo, o assentamento Tibagi com o presidente Marcelo. O Marcelo, com seus contatos, ele conseguiu quase 5 milhões de maquinários hoje que estão dentro da associação trabalhando o pequeno produtor. Então a gente tem dado esse apoio, trabalhado junto. Mas como eu digo, é um trabalho, um mérito desses presidentes, desses assentados que estão lá hoje trabalhando. Roberto, para esclarecer para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui, o pessoal que nos segue. Por que da importância do título para esses pequenos produtores? Marcelo, eu acredito que o título ele traz, além da dignidade, o legítimo direito à propriedade. O cara pode realmente falar que é dono daquela propriedade e uma garantia a mais de crédito, uma valorização daquela propriedade. Você entendeu? Eu acho que é tudo na vida daquele cara que estaria 10, 15, 20, 30 anos trabalhando na terra, sobrevivendo. Agora eles vão viver uma vida diferente com o título. Acho que é tudo dentro do assentamento hoje. Maravilha. E Brasnorte, Roberto? A gente sabe, tá pipocando na mídia a questão das eleições e inclusive envolvendo a questão indígena, mas fale para o pessoal que está nos assistindo, o que aconteceu nas eleições de Brasnorte? Carlos, a eleição de Brasnorte sempre foi uma eleição bastante disputada. Mas nessa última eleição, em 2024, o que aconteceu? Houve denúncias de aliciamento dos indígenas, transferência irregular de título de indígenas que não pertencem ao território de Brasnorte, transporte irregular, ônibus particular que foi buscar. Isso foi uma denúncia feita pelo próprio Ministério Público, né? Não sou eu que estou aqui falando, é uma denúncia do MP. E aí acabou gerando esse processo de cassação, que já foi julgado em Brasnorte, onde o atual prefeito foi cassado, certo? O prefeito, vice-prefeito, um vereador, né? Foi cassado junto com essa ação. E agora está tramitando no TRE. É um prejuízo muito grande para Brasnorte, é um atrapalho para o desenvolvimento do nosso município, porque a gente vê que hoje é difícil você tramitar numa assembleia, falar de emenda de recursos para Brasnorte com essa instabilidade, porque ano que vem é um ano eleitoral para deputado estadual, federal, governo e senado, e ninguém sabe quem realmente vai estar no comando do município de Brasnorte. E você sabe que você vai empenhar uma emenda agora para pagar ano que vem. Mas o que aconteceu foi uma coisa muito grave, as provas são bastante consistentes. Eu assisti presencial mais de 6 horas de audiência, onde foi o julgamento da cassação na primeira instância no município de Brasnorte, onde o juiz ouviu sim as testemunhas confirmaram muito daquilo que estava nas denúncias. Para quem acompanhou a audiência, acompanha o processo. Então, assim, e a população almeja, aguarda realmente
um ponto final nessa situação, para que Brasnorte possa voltar, revigorar, viver, você entendeu? É realmente o que a população precisa, que é saúde, que é educação, que é correr atrás de infraestrutura realmente para o nosso município. Deixando essa questão das eleições de lado, como está hoje a Prefeitura de Brasnorte? A gente sabe da situação firme na fiscalização, com algumas denúncias, mas como que está hoje a execução do chefe do Executivo de Brasnorte e os seus secretários? Eu acredito que parece que jogou a toalha, né? Parece que deixou a Deus dará. Até então o município está com orçamento estourado, obra do hospital praticamente 2 anos além do prazo de término e não está nem 50% concluída. Tivemos problemas, tive uma denúncia, um flagrante aí de medicamento sem nota, que estava na nota, não estava na caixa, acionamos a polícia, levei o Ministério Público, levei denúncias ao Ministério Público de maquinários arrumando a estrada até de outro município, com termo de cooperação de outro município autorizando, coisa que parece até piada, mas eu como vereador fiscalizador tenho que defender o meu município, não sou contrário a fazer parceria de termo de cooperação correto, Carlos. Eu sou favorável, mas primeiro tem que fazer o dever de casa. Nós estávamos numa situação que um ônibus escolar não estava chegando na escola e buscando os alunos, e maquinários atendendo aí alguns proprietários, empresários em outros municípios. Então a gente leva a conhecimento do Ministério Público, porque acho que é o meu dever de notificar. Teve denúncia também sobre questão de locação de equipamento aí que custa R$24 mil, uma locação de 6 meses por 22. Então tem coisas que não dá, a gente tem que correr atrás, tem que fiscalizar, tem que combater. Tenho sido um vereador combatente, sim, lutando realmente pela população de Brasnorte. Esses desafios de Brasnorte já é de décadas aí, desde a sua fundação, como você vem falando, questão indígena, questão fundiária, mas ao mesmo tempo é uma cidade que vem desenvolvendo muito, né? A própria questão da evolução do setor rural no estado do Mato Grosso, a própria soja entrando ali, é um polo que vem desenvolvendo fortemente no estado, junto com Campo Novo, até Juína agora também entrando na questão da soja. Aí vamos falar um pouco dessa produtividade que Brasnorte tem produzido. Como que está sendo a escoação, a questão da infraestrutura? Esse governo Mauro Mendes, que passa a ter o seu segundo mandato praticamente, já quase na metade dele, indo para a reeleição. Quero uma avaliação sua nesse contorno da infraestrutura não só de Brasnorte, mas de toda a região ali, principalmente na questão da escoação da produção. Vou aproveitar para fazer uma propaganda já do meu município, Carlos, porque essa pergunta foi muito boa. Brasnorte é um município muito pujante. Hoje nós temos aí uma produção no agronegócio, em agricultura mecanizada, praticamente de 300 mil hectares plantando hoje, entre soja, milho, algodão, feijão, arroz. Temos hoje uma indústria de arroz, que é o arroz Manosso dentro de Brasnorte, já até levando para fora do país. Já tem arroz de Brasnorte hoje na Bolívia, você entendeu? No Peru, né? Toda a região do Oeste, já tem arroz de Brasnorte em todos os mercados da região do Oeste. Hoje nós temos mais de 500 mil cabeças cadastradas no INDEA, na pecuária. Temos um frigorífico da JBS parado, que estamos ainda correndo atrás, não perdemos a esperança que esse frigorífico volte a trabalhar para Brasnorte. Se não der certo, então, que seja no abate de bovino, mas que seja no suíno ou no frango, porque hoje a JBS comprou a Seara, comprou a Iambi. Então nós podemos ter essa conversa, já estamos tendo essa conversa com o grupo JBS, buscando uma tratativa para que o município possa, de repente, dar mais uma força para que eles reabram isso, porque é geração de emprego. E na questão de logística, Carlos, nós estamos na MT 170, né? E agora, com um trabalho magnífico do governador Mauro Mendes, que até foi uma indicação do deputado Silvio Favro, que é o asfaltamento da 242. Nós estamos de Brasnorte a 320 quilômetros de Sorriso pela 242, sentido Brianorte, Itaiangá, Sorriso, 320 quilômetros. E essa obra já está acontecendo lá no município de Brasnorte. Já tem 2 empreiteiras fazendo o primeiro trajeto, que são 18 quilômetros de Brasnorte até na divisa com Juara, na ponte do Rio do Sangue. Já tem outra empresa da ponte do Rio do Sangue até a ponte do Rio dos Patos, que é o córrego São Lourenço, na divisa com Nova Maringá.
certo? Então aqui são 18, aqui são 24 quilômetros, e do Rio dos Patos, sentido Brianorte por Nova Maringá, já tem essa mesma empresa com ordem de serviço para fazer, se eu não me engano, acho que mais 18 quilômetros, mas já temos uma tratativa aqui com a vice-governadoria do estado, através do ex-prefeito Edu Pascoski, que está fazendo um grande trabalho na vice-governadoria, que já está junto com o pessoal do Nova Maringá trabalhando para licitar esse restante dessa obra para interligar até no Rio Arinos, porque de Itanhangá para lá já está tudo asfaltado. Então nós estamos com uma logística boa, e aí nós vamos seguir para Juína, 242 vai passar por dentro de Brasnorte, vamos seguir para Juína, nós vamos estar aí praticamente 400 quilômetros de outra rodovia federal, que é a 174. A 364. Nós vamos estar lá dentro de Vilhena, você entendeu? Então hoje a 242 até Brasnorte de Vilhena, ela está estadualizada de Sorriso a Brasnorte. Pós o asfalto, aí sim nós vamos trabalhar com a federalização dela. Então hoje o governo Mauro Mendes fez uma coisa muito importante, não só ali, mas como lá na 174, onde ele trouxe a estadualização, está fazendo o asfalto, futuramente ela volta a ser uma federal. Então o Brasnorte está dentro da logística, hoje nós temos bastante silos, temos bastante confinamentos em Brasnorte, e claro, precisamos de mais. Com essa logística agora da 242, eu acredito muito, né, em novos investidores do agronegócio. Como eu falei, Brasnorte ainda não é um polo industrial. Juína considera um polo industrial, um polo de saúde, o hospital regional em Juína hoje é um hospital muito grande. Nós temos um polo industrial grande também em Campo Novo, nós estamos no meio. Então Brasnorte é a bola da vez. Campo Novo não tem mais 1 milímetro de área para ser ampliada, né, na produção. E Juína também não, porque Juína sofre, que já tem 67% do seu território que já é reserva indígena. Mas Juína tem uma questão da agricultura familiar muito forte, e a questão desse polo industrial. Então, Brasnorte é a bola da vez agora para quê? Que esses investidores do agronegócio vão para o nosso município. Nós podemos chegar, Carlos, até 550 mil hectares de áreas produtivas dentro de Brasnorte. Isso tratando e reformando áreas degradadas, transformando a integração pecuária e lavoura e assim por diante. Você deixou de ser vereador só de Brasnorte, é representante suplente de deputado, inclusive da região Noroeste como um todo. Juína, Coniza, as regiões todas ali do Noroeste do estado você conhece. E a gente até recebeu recentemente até a presença aqui da vereadora de Juína, que falou um pouco da região pra gente, mas queria que você falasse até essa questão toda da 174 também, que eu acho que é uma grande obra que vai destravar um pouco essa ligação entre os municípios que é tão difícil de você andar Aripuanã, Coniza e aquelas cidades todas. Como que está hoje, se você tem andado ainda na região, como que está desenvolvendo essa região com essa questão toda da 174, que é uma obra também que o governo do estado acabou assumindo do governo federal? Muito bacana, Carlos. A Luísa vem fazendo um trabalho espetacular como vereadora, né? Até tem uma projeção aí, uma suposta candidatura a deputada federal. Acredito que ela representará muito bem a região. Mas essa região, como eu falei, sempre ficou bastante esquecida. Até na minha campanha de deputado, eu citei isso na época, né? É uma região bastante esquecida. Mas, assim como eu falei que Brasnorte é a bola da vez, essa região noroeste também é a bola da vez. Porque demorou chegar o asfalto, demorou chegar as pontes de concreto, e vou citar aquela maravilhosa obra do governo Mauro Mendes, que é aquela obra, aquela ponte de quase 1.200 metros, que vai sair lá em Nova Bandeirantes. Então vamos lá. Hoje entrou a agricultura mecanizada em Aripuanã, Coniza, toda aquela região Juruena, Cotriguaçu, certo? Então vamos lá. O asfalto chegou. Hoje, para emendar praticamente ali de Castanheira a Juruena, se eu não me engano, deve ter uns 20 quilômetros. Lá da Tutilândia para Aripuanã, está emendado. De Juruena a Cotriguaçu já tem asfalto. Então, eu acredito que dentro de... Vamos jogar longe. No máximo 2 anos, nós vamos estar asfaltados daqui no Guariba, que dá mais 200 e tantos quilômetros para frente de Coniza, que é um distrito hoje que tem quase 10 mil habitantes hoje, lá no Guariba. Que está pleiteando, inclusive, sua independência e virar município. Exatamente, temos a atuação de uma vereadora lá, a Cláudia, né, que é da PM, que ela faz um trabalho magnífico, acompanha, inclusive acho que ela vai estar aí nesse congresso de segurança pública que o Eliseu Nascimento está promovendo, um congresso internacional, vamos acompanhar. Então eu falo que essa região é a bola da vez. Por exemplo, nós temos aquela mineradora, que hoje está lá no município de Aripuanã, justamente anexa, que vai usar aquela ponte já para sair para o porto para lá, sentido Alta Floresta, que vai para o Pará. E aí, qual que é a questão da logística, Carlos? Nós de Juína vamos sair asfaltado lá em Machadinho do Oeste, Rondônia. Você entendeu? Nós vamos tirar o fluxo aqui da 364, divide com a 174, Brasnorte tem
duas opções de rota do que nós voltarmos aqui, entendeu? Praticamente vocês estão passando a 242, a 174 e a 364, né? Exatamente. Hoje, para nós irmos para Brasnorte, nós já vamos chegar na 364. Ela vai até no Trevo da Margem, sentido a Sapezal, 364. Ali nós entramos na MT-170. Então nós vamos ficar com um trecho de MT-170 de 80 km só. Depois já vai transpassar a 242. Então, assim, essa região noroeste, ela tem tudo para bombar, para ser o polo realmente do agronegócio do estado de Mato Grosso. Roberto, eu tenho sempre falado aqui no PodX que hoje a atuação, e gosto muito que você sabe disso, um grande incentivador até da política, e é essa a intenção até do nosso PodX, e nosso slogan mesmo fala, conexões que constrói liderança, de trazer vocês dos 4 cantos do estado para que as pessoas conheçam um pouco a realidade que a gente vive em todo esse interior. Mas a gente tem discutido muito aqui com os vereadores, que a gente tem trazido para debater, essa complexidade da dimensão da política nacional até. Hoje eu falo que o vereador, a gente discute do mesmo jeito que a gente discute até com deputado federal, com deputado estadual, com senadores e pessoas que lidam de uma forma nacional. Muito por conta da informação, o conhecimento. Mas há uma clara mudança na atuação dos vereadores. Vereadores deixou de ser, como você, aquele vereador que só preocupa com não desmerecendo, porque também é fundamental para a população, de cuidar da rua, do bairro, da escola, da merenda, da iluminação pública, das questões municipais, mas hoje o vereador, ele tem posicionado de forma muito atuante nos termos do cenário nacional. E você, como um bom bolsonarista, não ia perder a oportunidade de trazer à baila essa questão aqui, dessa configuração recente que a gente teve, finalizando agora com a condenação do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria uma leitura rápida sua desse contexto político que os vereadores do interior estão cada vez mais conectados e levando essa informação para a sua base eleitoral. Então, Carlos, hoje nós temos uma mídia aí que praticamente acompanhamos ao vivo, né? Então só não se atualiza quem não quer. E vale frisar, igual você falou, não podemos deixar de cuidar da rua, do asfalto, do meio-fio, do hospital ali. Mas hoje o cenário da política em si nacional, nós temos que estar atualizado. Justamente para quê? Para nós realmente apoiarmos e votarmos aqueles que estão trabalhando em cima das pautas que realmente correspondem a nós. E eu já vi pessoas falarem assim, o que vereador está preocupado em saber de Brasília? Nós temos que saber quem são os nossos ministros, quem são os nossos deputados, independente de ser do estado de Mato Grosso. Porque o federal, eu posso lá pedir apoio de um projeto de lei para o deputado lá de Santa Catarina, de Rondônia, é federal, aquela lei vai competir a todo o Brasil. Então esse alinhamento que nós temos que ter é muito importante. Não podemos deixar de tratar aqui, né, fazer o dever de casa, como você citou, mas temos que estar antenado, atualizado com a política nacional. Justamente para nós tentarmos combater o que está acontecendo no nosso Brasil. Essa prisão do Bolsonaro é uma... não sei nem o que dizer o nome para isso. Porque os mesmos que acusaram, julgaram e condenaram. Ele não teve direito a uma ampla defesa da primeira instância, assim como uma justiça comum, até chegar na última instância, que é o STF. E aquela pessoa que chama o Bolsonaro de bandido, que cala que cometeu, mostre para mim aonde ele roubou, aonde ele errou, qual verba que ele desviou, qual obra que ele roubou dinheiro, qual estatal que ele beneficiou, você entendeu? Errado, vamos dizer assim. Me prove, entendeu? Para eu mudar o meu conceito. Então aqui, eu sou bolsonarista porque ele abriu os nossos olhos. Quando o Bolsonaro começou a participar desse tipo de entrevista aqui em 2016 em programas de TV, ele começou a abrir o nosso olho. Ele não é perfeito, não é o melhor do mundo, mas o que ele nos ensinou em apenas 4 anos de governo, nós vamos estar cobrando isso para muito tempo. Pode ser que surja um novo nome, apoiado pelo Bolsonaro, pela direita, que pregue as mesmas regras, nós vamos estar juntos. A esquerda jamais, o que eles pregam é totalmente ao contrário daquilo que a gente quer para as nossas crianças, para a nossa família, para a nossa sociedade, para o nosso agronegócio. E aí eu falo, Carlos, o vereador dos ricos, só dos fazendeiros.
mas não sabe que você defender uma não ampliação de uma reserva indígena, defender um direito ambiental, defender um licenciamento, independente se está naquela questão de área indígena ou não, você está defendendo a sustentabilidade do município e geração de emprego. Por quê? O asfalto que é feito na rua da sua casa não é presente de prefeito, não é presente de deputado. É arrecadação, né? É a arrecadação dos impostos que você paga. É a arrecadação. E quem gera o maior imposto hoje em todo o Brasil? É o agronegócio. Quem gera o maior imposto, não desmerecendo o comércio, as indústrias, as empresas. Mas a matéria-prima vem do agronegócio. Algodão e assim por diante. Então, o governo Bolsonaro, ele deu oportunidade para o agronegócio evoluir. E o atual governo prefere investir em Lei Rouanet do que no agronegócio. Você entendeu? Então, assim, essa condenação, ela só vem para querer tornar um caos o nosso Brasil, você entendeu? Sem ampla defesa, sem nada. Mas nós da direita temos que trabalhar muito mais afinco nessa eleição agora em 2026. E você, vereador, você, presidente de bairro, você que está lá, que é uma representação, estude, pesquisem, olhem e realmente veja o tanto que a política federal é importante, nacional, para lá para o nosso município, para o nosso distrito. Antes de continuar a pauta nacional, até, Norberto, você falou muito do agro, e eu sei que lá em Brasnorte também teve problema com a moratória da soja. Queria que você falasse um pouco também do impacto que essa questão da moratória da soja impacta vocês lá na ponta, principalmente impedindo o desenvolvimento econômico do município. Exatamente. Se você analisar as áreas que estão sob estudo, cancelar o licenciamento, o próprio Estado está cometendo uma moratória. Porque o que é a moratória? A moratória é aquela área que sofreu uma multa, um embargo, alguma coisa, ou que abriu 1 hectare a mais ali do limite, um exemplo. Não estou dizendo que o produtor está certo ou está errado, mas vamos lá, automaticamente ele cai numa moratória, embarga o licenciamento do cara, ele não consegue vender o seu produto. Aí junta essas multinacionais, essas trends, e aí não compram. Mas o que acontece? Aí vem uma outra lá de baixo, Carlos, que compra e vende para esses mesmos caras. Então isso é uma jogada da esquerda, até quase falo um palavrão aqui, porque a gente até fica... Então o que acontece? É uma jogada política para tornar o povo como massa de manobra, porque eles querem todo mundo dependendo do sistema. A moratória ferra, é a moratória da soja, a moratória da carne, é a moratória dos produtos que é produzido. Então a partir do momento que você tem qualquer deslize, qualquer vírgulazinha errada na questão ambiental, você cai dentro de uma moratória. Esse projeto foi aprovado, foi uma polêmica muito grande, foi uma luta muito parceira da ProSoja nisso aí, que conseguiu resolver. Inclusive, eu estou passando por isso, eu tenho um produtor lá em Brasnorte, que a propriedade dele estava dando ampliação. Hoje está liberado com CAR, SINCAR, PF, o cara pegou crédito no banco. O cara estava vendendo gado para a JBS, certo? Simplesmente ele vendeu no mês, no outro mês, tem mais uma carga, tal, mandaram um e-mail para ele que não iriam comprar mais gado dele por ele estar próximo a uma reserva indígena. Você está entendendo? E aí tem o quê? A zona de amortecimento. O que é a zona de amortecimento? 10 quilômetros faixeando a linha da reserva, eles já querem jogar dentro da moratória. Automaticamente eu peguei esses e-mails, entrei em contato com a empresa me respondeu da mesma forma. Isso já tem quase 60 dias, eu não consigo uma reunião para conversar com os diretores da empresa. O que eu fiz? Notifiquei o deputado Catani, que fez parte dessa lei junto com a ProSoja, para que faça uma fiscalização de notificação a essa empresa. Se a propriedade não tem nenhum embargo, não tem nenhuma multa, não tem nada, eles têm que comprar o gado dessa propriedade sim. Na verdade, eles estão acabando legislando, né? Colocando coisas a mais do que o próprio Código Florestal nosso já coloca, né? Exatamente. Norberto, você, mais do que ninguém, sabe disso. A gente está vivendo no Brasil uma questão de muito debate, de crimes de opinião, né? De censura até. A própria questão do Bolsonaro, muito se trouxe à baila a discussão do que pode e que não pode falar, né? Muitas das questões... muita opinião emitida, alguns deputados caçados por conta das opiniões transmitidas, ou seja, entendo uma certa flexibilização do direito da liberdade de expressão e também da própria imunidade parlamentar. Você, mais do que ninguém, sofreu isso. Teve representações criminais até em cima de você por conta da sua atuação firme e bolsonarista, por conta daquilo que você defende. Para fechar o nosso Podiex, eu queria que você comentasse sobre isso, sobre essa censura que hoje o parlamentar, além de todas as dificuldades, ainda tem que enfrentar, tendo cerceado o seu direito de tribuna e seu direito de liberdade de expressão para defender
as pessoas que votaram em você e que você representa. Então, Carlos, para quem acompanhou no final de 2022, né, o Brasil inteiro foi para as ruas, teve esses protestos, manifestos, né, BRs foram trancadas, foram liberadas, e eu acho que é o direito de liberdade de expressão, de manifestar de qualquer cidadão brasileiro que não concordava com aquele resultado. Eu até então não acredito naquele resultado, mas tudo bem. Eu paguei caro por falar dessa forma que você acabou de falar, com essa censura. Houve representações a meu nome até na própria Polícia Federal, anônima, porque aquele cara que não concorda, ele é um covarde, não tem nem coragem de assinar uma denúncia, você entendeu? Mas provamos que o que nós estávamos fazendo era lutando pela liberdade daquela população que não concordava com aquele momento eleitoral. E aí eu falo mais ainda, quando nós falamos dessa situação em 2022, nós chegamos no 8 de janeiro, que é onde o nosso ex-presidente Bolsonaro está pagando por um golpe que ele não cometeu. Certo? Pessoas estão pagando por crimes que não cometeram. Ah, mas o Norberto é favorável ir lá e quebrar. Não, jamais. Se tem a imagem do fulano lá, que ele identificou que quebrou alguma coisa, ele tem que pagar criminal. Responsabiliza, individualiza, né? Individualiza e responsabiliza. Mas agora, vamos lá. Eu não posso colocar uma mãe de família de 17 anos na cadeia porque pintou uma estátua de batom. Não estou dizendo que ela não tenha que responder, mas espera aí, porra. Vamos falar de um traficante que já foi preso por crime internacional de drogas lá em outro país, e veio do Brasil, e taraná, e taraná. Esse cara tá respondendo em liberdade, continua trabalhando. Você entendeu? Então vamos lá. E hoje, nós como políticos, queremos levar isso ao público, somos taxados de mentirosos e de criminosos. Querem calar as pessoas que estão tentando realmente levar a mensagem verdadeira para a nossa população. Então é muito triste, né, isso que vem acontecendo no nosso Brasil, mas eu acredito que a população vai se levantar e a população vai conseguir retomar o direito da democracia no nosso Brasil. A anistia é uma solução? Carlos, a anistia é uma solução, mas ela tem que ser julgada de uma forma geral para todos os casos, né? Ela tem que ser, na minha opinião, como se diz, não sou advogado, entendo muito pouco dessa área jurídica, mas nós temos que analisar, como falamos, na questão dos casos individuais, certo? Ser depois jogado no pacote e essa anistia em si para todo esse caso de 8 de janeiro. Roberto, sempre é bom estar contigo, tem várias pautas ainda, um pouco do que você vem fazendo em Cuiabá, a própria questão da segurança, que também é um problema da sua região, mas eu falo que eu sempre deixo aqui um gostinho de quero mais para você não demorar para voltar no nosso PodX. A gente sempre tem um carinho contigo, torce sempre para o seu sucesso nos cargos que você está desempenhando, porque você combate o bom combate, não tem medo de enfrentar e busca realmente atender aqueles pleitos que você tem legitimidade para querer lutar com essa força, com essa vontade que você sempre fez desde o início, antes até de ter mandato de vereador. Então espero logo aí que seus projetos saiam de Brasnorte, né? Primeiro, e tenho certeza que você está esperando e priorizando o teu município, mas espero que tão logo você esteja aqui nos representando na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, por aí vai. É um dos representantes da nova geração da política e com certeza espero e tenho certeza que vai estar no protagonismo da política do Estado. Então, deixo aqui o microfone aberto para suas considerações de algo que eu ainda não perguntei. O microfone do PodX agora é seu. Carlos, primeiramente agradecer o espaço, a oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho aí a nível de Estado, até nível de Brasil, porque sabemos que a internet ela não tem limites, né? Com certeza, 2026 o projeto político ainda é em casa, certo? Né? Tem uma projeção aí, vamos primeiro cuidar da Brasnorte. 2026 não tem o projeto aí para estadual, para federal nesse atual cenário. Vamos cuidar de Brasnorte agora. Nós estamos passando uma dificuldade muito grande com esse atual cenário político que está acontecendo lá. Então a minha projeção nesse momento é Brasnorte, certo? Lutar por Brasnorte. Mas, né, mesmo não tenha sido eleito, né, com 5.700 votos na última eleição para deputado estadual, continuei fazendo essa representação com aquela região, atendendo muitos produtores, muitas pessoas, seja na área da saúde, encaminhando, liga para um contato, para o outro. Se tem uma coisa que a gente nunca vai perder nessa vida é o conhecimento.
conhecimento e bons contatos. Graças a Deus, aonde eu andei, Brasília, aqui em Cuiabá e toda essa região, eu fiz bons contatos e a gente vem trabalhando nisso. Mas agradecer mais uma vez, né? Com certeza o próximo podcast nós estaremos já evoluído nessa questão política, né? Já vamos estar em outro patamar, você pode ter certeza disso. Mas agradecer pelo espaço e dizer que também estamos à disposição de vocês lá para qualquer trabalho, qualquer forma no nosso município. Vereador Norberto Júnior de Brasnorte, suplente de deputado estadual, meu amigo. Quem não conheceu, basta continuar nos seguindo, no nosso canal do YouTube, aí segunda-feira, 19 horas. Também no Spotify, para aqueles que não têm tempo de assistir, mas podem ouvir. Coloca o seu fonezinho lá e entre no nosso canal de Spotify. Ou acompanhe nas nossas redes, na rede do Norberto também, os nossos cortes que vão ser publicados durante toda a semana. Um grande abraço e até o próximo PodX.